liberdade, igualdade, fraternidade. Você conhece? Quer saber mais? Vem com a gente! Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento da relação amistosa entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade dos direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o processo social de melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação às Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama o presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforça-se, por meio do ensino e da educação, de promover o respeito a esses direitos e liberdades e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efeitos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Isso é só o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Mas há um consenso de que 75 anos depois de sua emissão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda é mais um sonho do que uma realidade. Existem violações em qualquer parte do mundo. Por exemplo, o Relatório Mundial da Anistia Internacional de 2020 e outras fontes mostraram que os indivíduos são torturados ou agredidos em pelo menos 81 países, enfrentam julgamentos injustos em pelo menos 54 países, têm sua liberdade de expressão restringida em pelo menos 77 países. Mulheres e crianças, em especial, são marginalizadas de muitas formas. A imprensa não é livre em muitos países e os dissidentes são silenciados com frequência de uma forma permanente. Ainda que algumas vitórias tenham sido conseguidas em 7 décadas, as violações dos direitos humanos ainda são a realidade do nosso mundo atual. Em Moçambique, até setembro, 1.500 pessoas haviam sido mortas no conflito da província de Cabo Delgado.
enquanto grupos armados decapitavam civis, queimavam casas, pilhavam aldeias e raptavam mulheres e meninas. Mais recentemente, temos a guerra da Ucrânia, que já deixou mais de 3.381 mortos. Em Uganda, 1.500 pessoas morrem a cada semana nos acampamentos de refugiados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 500.000 pessoas morreram nesses acampamentos. As autoridades vietnamitas levaram à força ao menos 75.000 dependentes químicos e prostitutas para acampamentos de reabilitação superlotados, qualificando os detidos como sendo de alto risco de contrair HIV e AIDS, mas sem prover nenhum tratamento. No Brasil, em 2020, conforme os números oficiais levantados pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, 19 milhões passavam fome. E o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 2,8% da população brasileira. O Brasil é um país com profundas e intensas desigualdades sociais, o acesso limitado a oportunidades de educação, a ineficiência da saúde pública, a violência institucionalizada, a irracionalidade na exploração dos recursos naturais, a corrupção, a falta de transparência e o abuso de poder são, sem sombra de dúvida, obstáculos para a execução plena dos direitos dos indivíduos. O lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade tornou-se conhecido na Revolução Francesa e faz parte da evolução dos direitos humanos através de suas gerações, sendo a primeira geração liberdade, a segunda geração igualdade e a terceira geração fraternidade. Bem-vindo ao canal Estudando Direito. Com amor. Eu sou Bruno. Eu sou a Charlene. Daremos continuidade no tema Direitos Humanos e Fundamentais, abordado no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vou deixar um card aqui em cima e recomendo que assista para que você possa compreender o assunto que estamos conversando aqui nesse vídeo. Hoje nós teremos uma convidada muito especial aqui no canal. Ela nos ajudará a entender e responder algumas questões sobre os direitos humanos e fundamentais nos dias atuais. Ela é advogada, mestre, professora universitária e amiga. Seja bem-vinda, Adilce Martinez! Como prometido no vídeo anterior, está aqui professora Adilce Martinez. É um prazer recebê-la no nosso canal Estudando Direito com Amor. E ela foi nossa professora na faculdade e hoje é a nossa amiga. Grata satisfação estar aqui com você e também com o Bruno e com a Charlene, falando um pouco mais sobre direitos humanos e fundamentais. É bem legal poder conversar sobre esse tema, estar aqui, poder trocar ideias e compartilhar, né, com as pessoas do canal essas ideias a respeito dos direitos humanos e fundamentais. E se você não viu o vídeo anterior do Bruno e da Charlene, vale a pena visitar. Como foi dito no vídeo anterior, aquilo que é chamado direitos humanos e fundamentais, hoje, ele tem uma história, né? Tem um momento na história do mundo que foi se constituindo e formando o que a gente tem hoje. E para chegar ao que a gente tem hoje e o que a gente reivindica hoje no Brasil, tem uma história para a gente conhecer. E essa história foi falada no primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo fala de todo o crescimento do tema internacional dos direitos humanos e fundamentais e de como que chegou no Brasil a se constituir na nossa Constituição de 88 esse tema dos direitos fundamentais, como que a gente pode enxergar isso no Brasil, entender melhor isso no Brasil e, principalmente, como é que a gente pode garantir esses direitos fundamentais. Isso é uma das perguntas que nós vamos fazer. Agora, levando em consideração que no mundo existem hoje quase 193 países, porque somente 48 nações, ou seja, 48 países, foram signatários das Declarações dos Direitos Humanos.
Pois é, Bruno. Interessante essa pergunta, porque a gente percebe que as nações, ao se comprometer, né, com legislações internacionais, especialmente de direitos humanos, elas se retraem, elas recuam. E por que elas recuam e não se comprometem? Porque isso é um compromisso político, e é um compromisso que não se basta apenas na assinatura do documento, mas é um compromisso de depois voltar ao seu país de origem e realizar uma legislação e concretizar e materializar esses direitos no seu país de origem. E isso muitos países recuam por conta de não conseguir, vamos dizer assim, realizar essa garantia no seu país de origem, por não conseguir coadunar, conseguir congregar e realizar isso com a legislação local. A legislação local muitas vezes é uma legislação mais rígida, não garante todos os direitos, e para que possa ser feito isso, o governante, ao assinar um compromisso como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o governante precisa se comprometer de voltar ao país de origem e adequar a sua legislação nacional. E a legislação nacional, ao ser adequada, vai mudar os rumos políticos daquela nação. E, portanto, precisa de um compromisso ético também do governante. E nem todos esses países, que inclusive já assinaram, realizam com precisão esse compromisso, né? Então, o que dirá outros que já naturalmente percebem que não vão fazer isso e escolhem nem sequer assinar. Aqueles que assinaram, alguns, inclusive, ainda têm dificuldade de colocar em prática. Que na sua maioria são os países africanos, né? Que são extremamente violentos, guerra civil, que já duram muitos e muitos anos. Acredito que seria muito complicado de aperfeiçoar e aplicar isso dentro daquele país, né? Dar esse conhecimento, né, pro cidadão do país, ter esse conhecimento de quais são os seus direitos, aonde procurar, né? E acho que isso que dificulta um pouco eles querer assumir esse compromisso com a própria sociedade, né? Sim, sem dúvida, porque quando o país assume esse compromisso é público. E aí vai para o país de origem congregar isso com a sua legislação local, e o cidadão do país, aquele compatriota, vai tomar conhecimento de que aquela legislação está valendo dentro do país dele e vai reclamar, vai reivindicar. Sem dúvida que isso exigiria um compromisso do governante, né, de fazer valer esses direitos, de garantir, de criar estruturas locais para garantir, para responsabilizar eventuais violações desses direitos. E se o governante se o Estado, né, local não está disposto a isso, está abrindo mão desse compromisso, infelizmente o sujeito que vai reivindicar vai se ver fadado, muitas vezes até a perseguição, que é o que você relatou em alguns desses países, da África e outros da Europa, né? Só relembrando o que a professora já disse, no vídeo anterior falamos sobre o começo dos direitos humanos e fundamentais, como surgiu e como chegou até os dias atuais. Então você que está aí nos assistindo, saiba que os direitos que você tem hoje, os seus direitos humanos e fundamentais, inclusive da Constituição, ele prevê, vamos dizer assim, dos direitos humanos e fundamentais, que a partir disso é que hoje está na nossa Constituição. Agora, falando um pouquinho do Brasil, sabemos que a nossa Constituição, que abrigou os direitos humanos, é de 88, com a Assembleia Constituinte. Por que ainda é tão difícil? Por que ainda é tão difícil ter os nossos direitos conquistados, assim, definitivamente, assim? Por que os brasileiros têm uma dificuldade tão grande de conseguir os direitos que está na Constituição? Eu vou falar aqui da minha compreensão. E na verdade não é nenhuma novidade também para vocês que estão assistindo. A gente sabe que muitos de vocês já estudaram, conhecem, de que a realidade do Brasil é uma realidade extensa,
gigantesca. Sim. E com muitas diferenças sociais, Sim. muitas desigualdades e muitas diferenças sociais. Verdade. E essas diferenças fazem com que a gente possa enxergar que alguns não têm os direitos de condição mínima de existência. Verdade. Os básicos, né? O básico, não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem trabalho, não tem renda, não tem abrigo, moradia e não tem as condições para ter uma existência mínima digna. Enquanto outros não têm acesso à educação. Outros, mais adiante, vão ter acesso à educação, mas não têm acesso à internet, à comunicação, à informação. Outros não vão ter acesso aos seus direitos trabalhistas. Tem trabalho, mas não tem os seus direitos trabalhistas respeitados. Aí você vê uma diversidade de situações. Então, enquanto uma parte da população ainda precisa das condições mínimas de existência, outros precisam de condições estruturais de existência, outros ainda precisam de aspectos mais sofisticados relacionados à mediação de conflito, a direitos garantidos na lei, privacidade, imagem. E você vê essa diversidade de situações a ponto de que não tem um plano único para atender os direitos humanos e fundamentais que garanta a toda a população do Brasil o resultado que vamos dizer assim, sentir que os seus direitos estão sendo atendidos e garantidos. Então é uma situação que demanda do poder público e da sociedade uma visão um pouco mais ampla para políticas públicas. Isso, e para articular várias frentes de trabalho, porque não é uma única frente, Sim. não é uma única saída, Sim. em razão de tantas diferenças e tantas situações diversas a serem atendidas simultaneamente. Né? Ao mesmo tempo que você tem que atender o direito à alimentação básica. Você tem lá a questão das pessoas que precisam estudar no ensino superior. Então, só que uma não é mais valiosa que a outra, é porque a população brasileira tem inúmeras demandas. Sim. Né? E por ser tão regional, né, cada local, a gente pode ver que no Nordeste é uma dificuldade, aqui em São Paulo, no Sudeste, no Sul, tem cada estado, cada local tem suas dificuldades, particularidades, mas eu acredito também que é muito cultural isso do Brasil, né? Já vem isso vindo de cultura nossa. Nós não saber, muitas das vezes, nem o nosso direito básico, que é ter o saneamento, ter um local, ter a liberdade de levar seu filho à escola, que tem lugar que não tem isso. Tem crianças fora da escola no nosso país ainda. Sim. Isso, esses dias nós também tivemos um noticiado que existe pessoas que não tem nem registro de nascimento, gente, que é o básico ali, quando você nasce, você ter o básico de ser registrado, isso não tem. Então, acho que meio que vem cultural isso nosso e as pessoas ainda não sabem esses direitos, né? Sim, no Brasil, essas diferenças todas nos levam a situações como essa, né? Você tem populações ribeirinhas que moram próximo na região norte, por exemplo, onde elas estão afastadas dos grandes centros, que para chegar num cartório, a pessoa tem que pegar um barco, viajar meio-dia, para chegar no cartório para fazer o registro da criança. Então muita gente acaba deixando e a pessoa fica sem registro e ela não existe nas estatísticas, né, governamentais, reconhecida como um sujeito de direitos. Então ela, na verdade, até não é contabilizada, né, como uma pessoa que tem demandas, mas a gente tem demandas as mais variadas. Realmente a Charlene tem razão, de demandas que são próprias de cada região, mas assim, são demandas importantes porque, como você disse, as pessoas não conhecem as possibilidades de reivindicar.
E aí a necessidade de conhecer mais a legislação, uma ideia que eu vejo muito importante assim, é de como que as pessoas poderiam aprender mais sobre o direito na escola. Antes de chegar no ensino superior, ele está na escola aprendendo sobre os direitos na fase da escola. Não só do ensino médio, mas do ensino fundamental Crescer também. já com a consciência de ser um cidadão e já compreender os seus direitos e as suas obrigações. Lembrando que o Brasil é um país continental, dimensões e território, com muitas desigualdades sociais. Sabendo disso, o que fazer, professora, para ter os nossos direitos garantidos? É uma pergunta assim, muito importante, porque todos nós temos contribuições a dar. Sendo professores, sendo cidadãos comuns, sendo alunos, nós temos contribuições a dar. Especialmente quem faz direito, né? E quem está militando na área jurídica. Então, é importante enxergar que as contribuições podem vir de vários lados, e a gente pode dizer assim, de um lado, a gente tem pessoas que estão atuando na promoção dos direitos. Então, a gente poderia enxergar assim, três grandes frentes de trabalho. Uma, a promoção dos direitos. Nessa promoção dos direitos fundamentais, as pessoas atuam atendendo o cidadão. Então, é o atendimento dos direitos, é diretamente com a população, com crianças, com adolescentes, com idosos, com pessoas em situação de rua. Então, as políticas públicas todas de atendimento dos direitos sendo realizadas pelo poder público ou pela sociedade civil organizada através de ONGs, organizações não governamentais, são locais em que a gente pode contribuir para realizar. Às vezes o cidadão comum separando o lixo da sua casa, né, fazendo a separação do lixo e colocando o lixo separado para a destinação correta, também está contribuindo. Ele está atendendo demanda que é uma demanda ambiental. Sim. Então, essa frente da promoção, todo mundo pode contribuir, especialmente o poder público e a sociedade civil organizada, quando estiver atendendo os direitos das pessoas, né? Até as igrejas, quando elas estão fazendo uma atuação e atendendo pessoas necessitadas, elas estão também contribuindo nessa promoção dos direitos fundamentais. Tem um outro eixo de atuação que é muito importante, que muita gente da área jurídica atua, que é o monitoramento e o controle dos direitos fundamentais. Então, as pessoas se unem em associações, em partidos políticos, se unem em frentes de estudo ou frentes de trabalho, acompanhamento legislativo. Então, elas vão ao legislativo acompanhar como é que os legisladores estão trabalhando, se eles estão elaborando as legislações que a sociedade está demandando, que está pedindo. Nesse campo de atuação tem um monitoramento que tem que ser permanente, porque você vê uma legislação sendo aprovada para depois, lá na frente, ela ser implementada e depois a população receber efetivamente aquele direito garantido. E o último eixo de atuação, que daí, da mesma maneira que os demais, tem a participação de todos também, mas especialmente de quem atua na justiça. Então aqui você tem conselhos tutelares, você tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, os delegados de polícia, as estruturas do judiciário, os advogados atuando, e nessa frente você vai ter a responsabilização. Nessa frente de responsabilização, você vai encontrar o momento em que uma política pública ou um direito não é garantido espontaneamente. Aí você vai buscar uma maneira judicial de obrigar o poder público a realizar, a garantir. A gente pode considerar isso como o direito do consumidor, que hoje todo mundo conhece, né? Que acho que todo mundo sabe muito. Isso não aconteceu, eu vou lá no PROCON, vou procurar um órgão responsável para poder resolver esse problema. Um juizado especial civil, um juizado especial criminal, eu vou exigir que aquela empresa cumpra com as obrigações que estão colocadas na lei e que espontaneamente aquela empresa não está cumprindo, mas sob ordem judicial vai acabar cumprindo. Obrigado, né? Sim. Essa é uma das maneiras de ter os nossos direitos garantidos e que na verdade não precisaria chegar
a esse ponto, né? Não. Deveria ser tudo mais simplificado, uma vez que isso já está positivado Sim. dentro de nossa Constituição, lembrando do artigo 5º que nós citamos, né? Sim, e esse ano nós temos ano de eleição, né? Nós que colocamos lá os responsáveis por fazer as leis, né? As legislações. E as legislações e tá dentro do poder legislativo. Então vamos ter um pouquinho mais de consciência quem nós vamos colocar nessas situações, porque são eles que vão finalizar nossas propostas e dar para nós os nossos direitos garantidos aí dentro da Constituição, como nós desejamos e merecemos, né, como cidadão. Sem dúvida é importante a participação na eleição, porque é um ato de cidadania, né? É um ato de participação. Um direito, né? Sim, é um direito fundamental e um ato de participação efetiva, né? De você contribuir para que aquilo se realize. Sim. Se a professora que nos deu aula lembrar, assistir esse vídeo, ela vai lembrar desse momento. O sufrágio universal. O sufrágio universal, Nós tivemos aula sobre isso, então já aprendemos que nós temos esse direito garantido depois de muita luta, principalmente nós mulheres, né? Sem dúvida. Nós tivemos esse direito garantido aí com muita luta, mas muita gente leva de qualquer jeito como brincadeira e volta por voltar, e a gente tem que pôr um pouquinho a mão na consciência que não é bem assim. Queremos fazer um mundo melhor para os nossos filhos, ter uma sociedade mais justa, digna, como está no artigo 5º, né? Temos que ter isso consciente na hora de votar também, né? A vinda da professora aqui é muito especial para o nosso canal, porque traz uma responsabilidade maior do conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Aqui no Make Off eu havia comentado para ela que quando começamos o canal foi só para a gente ter uma ideia, uma noção do que seria, mas tomou outras proporções, visto que os assuntos relacionados e abordados nos nossos vídeos são assuntos de extrema relevância para a sociedade de modo geral. E esse eu vejo que é um dos temas, direitos humanos e fundamentais. Então, se você ainda não conhece, já está a partir desses vídeos que nós estamos apresentando, já está te dando a noção e o entendimento necessário para compreender os seus direitos e as suas obrigações. Linkando um pouquinho com o vídeo que nós vamos fazer para o próximo episódio, como é que é, Charlene? Nós teremos a participação de uma pessoa muito especial também, que é, inclusive, nossa colega de sala. Colega de sala. Vai estar junto conosco. Na verdade, nós estaremos junto com ela lá, onde ela participa numa ONG, e nós vamos tentar colocar em prática algumas coisas que a professora Adilson nos falou hoje, ver na prática o que acontece, se no dia a dia as pessoas conhecem seus direitos, como que é buscar essa informação junto às ONGs, né? Como que é as pessoas chegarem desprovidas de informação e ter esse carinho, né, que a ONG oferece. E nós no próximo vídeo vamos estar abordando isso. Não perca, esteja conosco, continue conosco para acompanhar mais essa etapa da nossa produção aí. Então, indo para a parte final do nosso vídeo, eu vou pedir para a professora se apresentar e peço também que ela já deixe uma mensagem acerca desse tema tão relevante para a nossa sociedade como é os direitos humanos universais. Professora, a palavra é toda sua. Grata. Eu quero dizer assim, muito humildemente, né, que eu tenho uma experiência que foi se construindo, né, na minha vida. Eu comecei muito jovem fazendo o curso de Direito, então eu tenho 30 anos de formada já. Aí na sequência eu advoguei, trabalhei em ONGs, fui advogada de sindicato, trabalhei em centros de defesa de direitos humanos, em centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E nessa atuação isso me capacitou bastante para ir para a docência com muita vontade de contribuir para ensinar as pessoas a compreenderem o direito e ao atuarem com compromisso
com esses direitos fundamentais. Então, eu tenho 25 anos de docência, hoje eu dou aula em 2 instituições. Essa experiência da docência me faz acreditar que todos os profissionais do direito têm uma responsabilidade enorme, né? Porque nós somos formadores de opinião, Sim. né? Verdade. E nós temos o compromisso de esclarecer as pessoas, ensinar as pessoas, trazer informação para as pessoas, de modo que as pessoas possam agir nas suas próprias vidas e exigir os seus direitos. Então, o compromisso que eu tenho na docência e mesmo na advocacia, onde eu atuei bastante tempo, eu procuro levar para os alunos que estudam comigo, trazendo para eles essa ideia de que é importante que cada cidadão conheça o seu direito, possa responder por si, pelas suas ações. Sim. E também possa reivindicar aquilo que ainda não possui, que ainda não tem a garantia dos seus direitos. Então, nós temos uma história no Brasil de grandes violações, mas a gente também tem uma história de conquistas e a gente vem progredindo e os profissionais do direito são corresponsáveis por esse progresso, por esse avanço, por essa atuação. A garantia dos direitos está aí, na responsabilidade que cada um pode assumir. E os profissionais do direito, os estudantes que estão estudando o direito, também ainda não formados, têm um papel importante. Está aqui, ó, a Charlene e o Bruno fazendo a sua parte, contribuindo para não só esclarecer as pessoas, mas também para conscientizar as pessoas, Sim. né? Sim, esse é o nosso intuito como estudante, né? Agregar conhecimento. E o que a gente aprender e poder contribuir com a sociedade é a nossa obrigação, né? Enquanto estudante e depois... E cidadão. Como cidadão também. Como advogados, mas isso, fazer esses esclarecimentos, eu acho que faz muito bem para nós também, né? E muitas vezes não tem grandes dificuldades de fazer isso. As pessoas enxergam às vezes dificuldade onde não tem. Verdade. É possível o simples, mas bem feito. Sim. Verdade. Eu quero mais uma vez agradecê-la imensamente. Sim. Por ter perdido um pouco desse tempo de hoje, porque queira ou não, se perde quase a metade do dia para gravar um videozinho curto de 10, 15 minutos, é quase metade de um dia. Quero agradecê-la de coração. Verdade. Em nome também da nossa sala, também quero te agradecer pelos ensinamentos que nos deu, pelas aulas que nos foi dada, que está servindo e vai servir para a nossa formação, não só profissional, mas a formação como ser humano. Tá certo? Então eu quero deixar aqui o meu verdadeiro agradecimento. E temos um presentinho para a senhora. Ai, um grande abraço. Eu tô bem feliz de estar aqui, viu? Sim. Gabriel, pega para nós lá. Pode dar aqui, Gabriel. Uau. Presentinho para a senhora. Meu Deus. Olha só, direito com amor, que show. Ah, maravilhoso, hein? Pra senhora nunca mais esquecer da gente. Vou tomar cafezinho. E esse tá aqui também é pra Ai, você, que pra mimo. combinar com seu cabelo. Que mimo. Adorei, hein? Ótimo, excelente. Ó, guardado no coração. Não perca o próximo vídeo, falaremos diretamente da ONG. Vamos linkar os assuntos que foram abordados durante esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Antes que eu esqueça ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de uma ONG que está proporcionando um curso gratuito de Direitos Humanos e Fundamentais. O curso é totalmente gratuito e ainda gera um certificado. Então eu vou deixar aqui na descrição do link. É pra todo mundo, tá, gente? Não é só pra nós estudantes de direito, advogados, não. Pessoal, qualquer pessoa pode estar participando e se inscrevendo no curso, tá? Muito bom estudar. Vamos Isso. estudar, gente. Dicas de uma boa professora, gente, ó. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, siga nós lá que vamos produzir mais vídeos aí com pessoas excelentes como essa. Não tem como não ter um conteúdo pra vocês aí de relevância. Espero que tenha gostado. O vídeo de hoje fica por aqui. Tchau. Até mais. Tchau, um abraço.